Diga para quem está do seu lado, você está disposto a reconquistar a sua família? Queremos mais uma vez saudar quem está aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Deus tem muito a realizar na sua família e na sua vida através desta tarde. Hoje de manhã, nós refletimos na primeira pregação a respeito do ataque às nossas casas. Davi teve a sua casa saqueada, levaram os seus bens, levaram a sua mulher, levaram os seus filhos, levaram o seu ânimo e destruíram as suas amizades. Agora à tarde, com esta pregação, nós queremos refletir quais são os sinais, ou qual é o sinal que é preciso haver na nossa família para que a nossa casa não seja destruída, para que a nossa família não seja destruída. Quem conhece a Sagrada Escritura conhece as pragas que, por intermédio de Moisés, Deus enviou para o Egito, para que os israelitas fossem libertos. Ali nós temos duas casas. Nós temos as casas dos israelitas e nós temos as casas dos egípcios. Simbolizado no texto, o israelita é o povo de Deus, os egípcios são aquele povo que escraviza aqueles que são de Deus. Também hoje, no mundo que nós vivemos, existem, para não dividir bem, mas existem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Qual é o sinal que deve estar na casa daqueles que servem a Deus para que a nossa casa não seja destruída? Porque se não houver esses sinais, mais cedo ou mais tarde, a nossa família será aniquilada. Quero me dirigir carinhosamente aos pais, a você que é pai, a você que é mãe. Esse horário, muitos avós, pessoas aposentadas, pessoas que estão em casa assistindo a essa pregação, muitos jovens que estão na internet também, mas queremos nos dirigir carinhosamente ao vovô, à vovó e aos pais, para que através dos pais você levante barreiras de proteção espiritual ao redor da sua família. Amém? Vamos pegar a Bíblia e começar sempre com a palavra de Deus, que está em Êxodo, capítulo 12. Não vamos ler, claro, o capítulo todo, vou pegar alguns versículos para você entender aonde nós queremos chegar e de onde nós vamos partir. Nós queremos reconquistar a nossa família e queremos marcar os umbrais da porta da nossa casa. Êxodo 12, versículo 3, 7 e 13. Eu leio e vou indicando para você me acompanhar. Aqui é Deus falando para Moisés. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Aqui, meus irmãos, nós já temos a preocupação de Deus em salvar a família. Duas palavras espetaculares: família e casa. Na casa estão os dois que se casaram, casados. Significa dois dentro da mesma casa. Daí que vem a palavra casados. Dois na casa. É o esposo e a esposa. É o marido e a mulher. São os pais. A preocupação de Deus com este texto é a família como todo, mas ele dirige uma palavra, e através de Moisés, profética, para você que é pai, para você que é mãe, que tem uma casa, que tem uma família. Digam a todas as famílias, Versículo 7. Esse cordeiro, vocês vão passar um pouco de sangue nos umbrais da porta, nas laterais e nas vigas superiores,
nas quais vocês comerão o animal. Versículo 13. O sangue será um sinal, semeion, do grego, será um sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, é palavra do Senhor, viu? Vamos recapitular? Deus está dando instruções claras para Moisés o que é que as famílias dos israelitas devem fazer aquela noite para festejar e não serem atingidas pela praga da destruição. Repito, para festejar, não é para comer o cabrito chorando, não é para comer o cordeiro lamentando, é festa, é ceia, é pão ázimo, não está tempo de fermentar, é rápido, Deus tem pressa, é lá na sua casa, é lá na sua família. Cada família coma um cordeiro, um cabrito, e se a família for pequena, chame os vizinhos. O importante é que haja festa, o importante é que haja confraternização. E esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, porque esta noite será a última praga, a praga da destruição. Os primogênitos serão sacrificados, eles morrerão, para que eu saiba qual a casa que está o meu povo, qual a casa que me serve, qual a casa que eu sou o Senhor. Você vai marcar a porta, o umbral, com o sangue do cordeiro. Eu, quando vir aquela marca, Deus diz a Moisés, eu passarei e a praga da destruição não os atingirá. São essas duas pérolas que nós temos na leitura: a festa e a praga, a vida e a morte, os que são de Deus e os que não são de Deus. Meus irmãos e irmãs, não estou aqui dizendo que nós somos melhores que os outros. Não estou aqui elevando-nos a um grau de superioridade espiritual. Não. Mas uma coisa tem que ser notório na sua casa e na sua família. Meus irmãos e irmãs, não podemos tampar o sol com a peneira. Família que serve a Deus não pode ser igual a todas. Se a sua família serve a Deus, você não pode ser igual a todas. Um caso rápido. Padre é bom que visita vários lugares. Nós visitamos os mais pobres até os mais ricos. Então a gente faz um intercâmbio entre ambos, né? Fui numa casa que não era muito de igreja. Lá estava uma moça com um vestido. Vestido não, um paninho aqui, um paninho aqui. Não é roupa aquilo, né? Rebolando, dançando um funk. O pai dela me lasca um palavrão. A mãe bate a porta. Eu falei, aqui ó. Uma casa que não tem Deus é assim que funciona. Aí fiquei lá um pouco, comi um churrasquinho, já com a boca amargando. O pai pegou na chupeta do menino, passa a chupeta na espuma da cerveja e põe na boca do menino. Falou, opa, já põe cachaça na mamadeira aí, já vicia de uma vez. Quer dizer, é uma família desestruturada. Aí eu vou numa casa católica, de pessoas de igreja, pessoas de missa, pessoas que eu vejo, não é, nos lugares onde eu estou pregando. Mais ou menos, não mudou muita coisa. O menino cantando funk, uma letra totalmente imoral. O pai me arranca um palavrão, a mãe fica negando. Falei, mas espera aí, tem uma coisa errada. A família que não serve a Deus, a família que não vai à igreja, a família que não conhece a palavra, a família que não participa da Eucaristia, a família que não confessa, a família que não tem devoção a Nossa Senhora, a família que está inserida no mundão, ela está tendo comportamento idêntico àquela família que é de Deus. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa fora do lugar aí. Nós que servimos a Deus, nós somos chamados a ser sal
luz e fermento na massa. Nós somos chamados para misturar com este mundo que não conhece a Deus, para levá-los a Deus e para trazer Deus a eles. Nós somos chamados a ser ponte. Se a sua família comporta igual uma família que não tem fé, se a sua vida não é diferente daqueles que não têm fé, onde estão as obras da tua fé? Onde estão os testemunhos, as obras, a presença diferenciada de alguém que tem fé? Deus, ele é muito claro. E Deus sabe, o que é meu, é meu. Deus, ele é ciumento. O que é dele, é dele. E ele nos escolheu como melhor parte. E ele nos separa. A palavra consagração significa separado. Aquele que é consagrado a Deus, ele é separado. Fui certa vez, não sei se já contei isso aqui, mas almoçar num sítio lá em Carmo do Cajuru. E foi a primeira paróquia que eu fui como padre novinho, não sabia nada. Aí fui para lá, ajudar o padre mais velho, aprender, né, os primeiros anos do sacerdócio. E fui numa família, né, eles oferecem muito almoço para padre. E todo almoço para padre em Minas tem muito frango. Muito frango. E o pessoal apelidou que barriga de padre é cemitério de frango. Eu não gostei, eu não entendi a brincadeira aí, né? Mas falou, olha, chegou o padre, mata o frango. As galinhas já estão com trauma, elas estão tranquilas. A hora que chega um padre, elas ficam loucas. Falou, daqui a pouco já vai matar uma para o padre. E eu fui almoçar com aquele senhor, o dono do sítio, e eu estou vendo que a mulher, a esposa dele, fez o prato dele e colocou para ele as 2 coxas do galo. Tudo bem, lá na minha casa era assim, quem comia a coxa do galo era meu pai. Um pedaço também que não me apetece, mas tudo bem. E fiquei olhando para o prato dele, eu fui comendo, e eu vi que ele comeu arroz, ele comeu o feijão, ele comeu a salada, ele comeu o macarrão, e não comeu o frango. Falei, opa, a mulher está querendo agradar, o homem não gosta de frango. Está largando o frango para resto. Depois, quando o prato estava úmido, ele joga um pouco de farinha, passa ali o garfo, come aquela farinha. Aí eu não aguentei, falei, vou ter que perguntar. Meu caro, o senhor não gosta de frango? Estou vendo que o senhor comeu a comida toda e largou o frango. Não sei se vocês usam essa expressão, mas em Minas, quando larga a comida no prato, a gente fala resto. Você está deixando resto de comida no prato. E eu vi aquelas 2 coxas, para mim era o quê? Era um resto. Ele comeu a comida toda e largou a coxa. Aí eu perguntei para ele, o senhor não gosta de frango? Ele respondeu, muito pelo contrário, padre. Quando eu era pequeno, a vida era muito difícil. A gente não tinha muita carne, não. Agora que eu tenho uma vida estável, que eu tenho essa fazendona aqui, eu como tudo. E eu largo a melhor parte para o final. É resto, não é porque sobrou. É resto porque foi separado. É por isso que na Bíblia se fala o resto de Israel. Eu quero ser resto para Deus. A nossa família tem que ser resto para Deus. Quando eu digo resto para Deus, não é aquilo que sobrou no prato, mas é aquilo que Deus reservou como a melhor parte. A sua família é a melhor parte para Deus. Então Deus trata a sua família diferentemente das outras famílias que não servem. E Ele precisa saber qual é o sinal que estará na tua casa para que a praga da destruição não atinja a sua família. Na leitura que nós escutamos, o sinal era uma marca de sangue. Sangue de cordeiro nos umbrais da porta. E na nossa vida, quais são as pragas modernas que nós precisamos proteger a nossa família? Naquela época, a praga era a morte dos primogênitos. Hoje nós temos inúmeras pragas. Nós temos a mentira, o adultério, a pornografia,
as drogas, o consumo de álcool, o cigarro, dívidas e tantas outras mazelas que têm destruído as nossas casas. E eu quero citar para você 2 casas como que uma casa diferente da outra. O versículo 14 diz como é a casa do israelita. O versículo 30, como é a casa do egípcio. Olha a diferença de uma casa da outra. Versículo 14, casa do israelita. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no com decreto perpétuo. Celebra-o com glória. Entenderam ou não entenderam? O que é que está acontecendo na casa do israelita? Festa, comida, glória, abraços. Versículo 30, que está na Bíblia. Naquela noite, toda a casa egípcia, a começar do faraó, elevou-se um pranto, porque não havia casa que não tinha um morto. Está na Bíblia isso, versículo 30. Enquanto a casa que serve a Deus e que tinha a porta marcada era alegria, era júbilo, era comida, a casa que não tinha marca era tristeza, porque ali havia um morto. Meus irmãos e irmãs, muita atenção nisso. Vou passar para você, pai e mãe, 5 dicas que são sinais para você passar na tua casa, não mais no umbral da porta, mas nos umbrais do nosso coração, para que Deus, quando olhar a sua família, para que os céus, quando olharem a tua casa, para que as pragas modernas, quando olharem a tua casa, elas passem adiante e a bênção de Deus permaneça. A sua família precisa ter para Deus sinais que mostrem que a sua casa é uma casa diferente. Primeiro ponto, repita comigo, oração. Pergunta para quem está do seu lado, qual foi a última vez que a sua família te viu rezando? Pergunta. Qual foi a última vez? Tem família que nunca viu ninguém rezando. Vê no computador, é comendo pipoca, é vendo filme, é fazendo o que não deve. Mas rezando em certas casas é coisa rara. A oração é um dos sinais de que aquela família não sofrerá a praga da destruição. Família que não reza, a questão da queda é apenas tempo. Família que não reza não permanece de pé. Quem não se ajoelha para Deus se prostra para o mundo. Então se prostre para Deus e Ele manterá a sua família de pé. Sei, meus irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo, muitos adolescentes e alguns jovens não têm esta adesão à oração. Eu não sei porquê, eu descobri um sonífero. Quando a família toda não quer dormir, eu descobri um sonífero. O sonífero se chama terço. Interessante isso. Se chama terço. Porque quando alguém fala assim, olha gente, vamos ver um filme? Oba, que filme que é? Vamos fazer um churrasco? Oba, que carne que é? Vamos fazer um passeio? Oba, onde que é? Vamos rezar um terço? Oh. Trabalhei tanto hoje, estou cansado. Não, me deu uma dor de cabeça. Mas me deu. É assim ou não é? Para outras coisas, tem uma disposição que até assusta. Mas quanto o assunto é oração, é se colocar na presença de Deus, é clamar, é uma preguiça, é um cansaço, é uma má vontade, que não dá para entender por que se evita estar na presença de Deus. A Bíblia me diz
que quem evita estar na presença da luz é porque se encontra nas trevas. Infelizmente não tem outra saída. A Bíblia me ensina isso. Quem está nas trevas não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam conhecidas. Então é necessário que você seja na sua casa a âncora da oração. É necessário que você reze todos os dias sem desanimar. Repita comigo: eu não posso me cansar de orar. Amém? Nunca se canse de rezar. Reze sempre. Um dia desse, uma mulher veio me falar umas coisas, ela veio quente e saiu fervendo. Padre, estou indo na missa da família, uma missa que nós temos em Divinópolis. Estou indo na missa da família. Já tem um mês que eu estou rezando e minha graça não chegou. Essa missa não funciona. Em vez de xingar, eu peguei um livro, falei: olha, vai ler isso aqui, minha filha. O que é isso? É a história de Santa Mônica. Santa Mônica rezou 30 anos para Santo Agostinho. Agora você está aí com um mês e já não está querendo rezar mais? Você está muito fraca. Deus não vai te atender, porque além de fraca, está muito antipática. Vai casar, ser uma católica de fé. Meu irmão, nós não podemos infrar. Eu rezei, Deus não me deu. Eu fiz uma novena. Meu irmão, reze sempre. Reze todos os dias. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Jesus falou: reze com insistência. Se a sua família não reza, reze você, porque você será a âncora do navio da sua casa. Pode ser que todos não rezem, mas se você reza, você segura a sua família em Deus, você segura a sua família na fé. Então reze, indiferente se os outros rezam ou não rezam, que reze você. Meu irmão, esta é o primeiro sinal de uma família com Deus. Família que reza não será destruída. Repete isso. Levanta a mão, quem é que reza? Então Deus está te falando, sua família não será destruída. É o primeiro sinal, amém? Continue rezando, continue rezando. Segundo, primeiro, qual é? Oração. Pai e mãe que reza terão filhos que rezam. Como uma história que eu escutei, não comigo, mas me contaram, que o pai falava sempre com o filho: vai à missa, vai à igreja, vai à missa, vai à igreja, vai à missa. Ô pai, para de falar comigo que missa é péssimo. Meu filho, missa é onde a gente encontra Deus. Olha, meu pai, se missa fosse bom, o senhor é o primeiro a ir. O senhor não vai. Então, se você não mostra na sua casa o poder da oração, não queiram que os seus filhos sejam filhos da oração. Sejam primeiros pais orantes, casal orante, para que a sua família possa acompanhar você. Segundo, o diálogo. Precisamos manter o canal de comunicação aberto na nossa casa. Hoje em dia eu não vejo mais isso, mas quando eu era pequenininho, que eu andava nos ônibus lá em Itaúna, os busão, tinha uma placa perto do motorista assim, ó: não converse com o motorista. Hoje eu não vejo essa placa mais, mas na época tinha. Você conversava com o trocador, o motorista ele estava concentrado em dirigir. Tem muito marido que está achando que a sua família é um ônibus, porque ele colocou uma placa para a mulher e os filhos: não converse com o motorista. Não se conversa dentro da casa. A casa parece um cemitério. Tanto faz ela estar vazia ou ela está com pessoas, não há diálogo, porque não há partilha da própria vida. Mantenha o diálogo com seus filhos. Não é depois que ele tiver 20 anos. Não é depois que ele tiver 15 anos. É de pequenininho.
O pai e a mãe católico têm que ter uma Bíblia infantil, com pouco escrito e muita ilustração. E chamar a criança, vem cá, vou contar para você hoje a história da criação do mundo. Vou contar para você hoje a história de Abraão. Vou contar para você hoje a história de Moisés. Vou contar para você hoje a história de José do Egito. Estava pregando lá em Manaus, esta pregação, um homem no início da fila falou assim, ixi, danou-se. O que foi, meu irmão? Você não quer contar a história? Padre, eu não sei essas histórias aí. Quem não lê Bíblia, não fala de Bíblia. E há na palavra de Deus, uma palavra explícita de Deus para os pais. Deus pede que os pais contem as histórias da Bíblia para os seus filhos. Sabiam disso? Já encontrou na Bíblia onde que está isso? Então, quem não sabia, você vai grifar na Bíblia isso. Eu tenho e vou te passar o versículo bíblico onde Deus está falando com os pais. Ame o Senhor Deus de todo o coração, todo entendimento, com toda a tua alma. Grava essa palavra no teu coração e partilha e conversa com ela com teus filhos, quando eles estiverem deitados, quando eles acordarem, quando eles andarem, quando eles se sentarem, conversa. Vamos abrir a Bíblia, que eu vou ler com você esse versículo, que está em Deuteronômio 6, versículos 5 ao 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 8. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Uma outra expressão bonita, que esteja gravado no teu coração. E se me permitem, que esteja tatuado no teu coração. Eles me mostraram que existe uma tatuagem de rena. É uma tinta preta, parece. Aí passa, queima no sol, ela fica lá um tempo. À medida que vai tomando banho, que você vai nadando, que você vai vivendo, a tatuagem, ela some. Existe na escola uma tatuagem de canetinha, fazem no rosto das crianças, borboleta, golfinho. Quando vão tomar banho, a mãe passa a bucha e sai. Mas existe a tatuagem profissional, subcutânea. Ela é feita na carne, na pele. Depois que a tatuagem está feita, passam-se anos. Você pode esfregar a bucha que quiser, a tatuagem estará lá. Parece que é isso que a Bíblia nos diz. Tatua no teu coração esse amor a Deus. Tatua no seu coração esta adesão a Deus, para que o tempo passe, mas que o amor permaneça. Aí vem o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. A palavra está falando para você que é pai e mãe. Ensine a Bíblia para os seus filhos. Ensine a lei do amor para os seus filhos. Quando? Quando que eu devo ensiná-los? Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O judeu fazia isso com a Torá, né? Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha para cá. Na casa do judeu, o sinal de que aquela família era de Deus era um sangue no umbral. Na nossa casa é a palavra de Deus. Amém? Agora responda para você mesmo. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é boca de Deus. Na sua casa, você tem um livro ou você tem uma boca de Deus que te fala todos os dias? Porque há muitas famílias que me dizem: ah, padre, lá em casa tem Bíblia. Mas na minha casa também tem livro. Livro por livro, fico com os meus. Eu quero saber se a Bíblia na sua casa é boca
de Deus. Eu quero saber se você sente alegria, gozo em ler a palavra e conversar sobre a palavra. Conversar com seus filhos, conversar com o seu marido, conversar com as pessoas que trabalham com você, entender de Bíblia. Gente, eu fico assustado. Quando você quer calar uma roda, fale assunto bíblico. Ninguém sabe nada. Quando o assunto é futebol, quando o assunto é funk, quando o assunto é coisas mundanas, o pessoal fica horas conversando. Toque um assunto. Novela? Novela, não falou novela aí. Novela então, meu irmão, é assunto para a noite inteira. E coisa que não merece ser nem comentada, nem vista. E as pessoas conversam, e gostam, e dão umas caetadas boas. Se você já viu uma roda dando caetada, não é palavra de Deus. Isso eu prometo. Vai lá para você escutar o que é que eles estão rindo. Após que é coisa que Deus chora. Tem muita gente rindo daquilo que Deus chora. Se você quer calar uma roda, falou, gente, vocês estão comentando esse assunto da novela aí, eu acho interessante. Essa história está parecendo com a Esther. Todo mundo, quem? Esther, da Bíblia. Você não conhece? Tem uma história parecida, aquela questão do Sansão. Sansão, né? Pois é, vocês lá, Davi. Davi cometeu coisa parecida. Cri, cri, cri. Ninguém fala nada, porque o tempo é pouco para televisão, para internet, para celular, para conversa viada, mas não tem tempo de ler a palavra de Deus. Anote aí, e você que nos acompanha na sua casa, anote aí na sua Bíblia, grife aí o versículo que está insistindo para você conversar sobre as coisas de Deus na sua família. Ah, padre, o meu filho não quer, está escrito, converse com insistência, persistência, e acredite, há histórias da Bíblia maravilhosas. Eu já tive experiência de conversar com pessoas que não têm fé, não vão à missa, não acreditam muito em Bíblia, falam que não acreditam em Deus. E eu conto uma história, eu falo, padre, tem hora que o senhor conta cada história que toca o coração. Essa história que o senhor contou aí, história maravilhosa. Qual o livro que eu compro para ler essas histórias que o senhor nos conta? A Bíblia Sagrada. Acabei de contar para você a história de José do Egito. Acabei de contar para você a história de Davi. Acabei de contar para você a história de Jeremias, Isaías, Ezequiel. Histórias lindíssimas. Mas as pessoas não leem. Eles me perguntaram certa vez o que é Bíblia. Para mim, Bíblia é um álbum de retrato. Você vai passando as páginas e ali tem fotos. A criação do mundo, Adão e Eva, Caim e Abel, os profetas. E para que você entenda a foto, Deus colocou legenda. Aí você lê para você entender qual é o acontecimento que está no álbum da vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Filme de casamento, a gente vê uma vez, mesmo assim conversando e rezando para acabar. Quem gosta de filme de casamento é o noivo e a noiva. E assim vê uma vez. Agora me fala, quem é que vê álbum de casamento uma vez? Quem é que vê álbum, que vê retrato uma vez? Você vê, você volta a ver, passa um tempo, você vê de novo. A foto, ela vai criando mais vida à medida que o tempo. Bíblia é álbum de fotografias de Deus. E a gente olhando as fotografias, nós temos saudade. Saudade do tempo que o povo era mais de Deus. Que o poder de Deus era mais visto, porque as pessoas eram mais abertas. Dialogue na sua casa a respeito da palavra de Deus. Amém? Primeiro ponto, oração. Segundo ponto, diálogo. Terceiro ponto, orientação segura. Qual é o terceiro ponto? Levante a mão, quem é pai e mãe? Tá bom, eu sou pai. Padre é pai, né? Quando os meus filhos me procuram lá da paróquia, qualquer cristão, ô padre. Quer dizer, quando alguém fala assim, ô padre, ele está falando que é meu filho. Estamos chamando de pai, ô pai. Pois não? Estou com problema,
o senhor me dá um conselho? Pois não, qual é o problema? Isso. Ó, eu acho, quando você escutar, eu acho, rapa fogo na braquiária, é fria. Tem que achar nada, meu irmão. Você não tem que... O que você acha não me interessa o que você acha. Você, como um padre, eu estou procurando um padre, não estou procurando um psicólogo, estou procurando um sociólogo, estou procurando um filósofo, estou procurando um sacerdote. Eu não quero a opinião do que o senhor acha. O senhor, como padre, tem que ser perito na palavra de Deus. Eu quero saber a minha situação, à luz da Bíblia, qual é a orientação que o senhor tem para me dar. Isso se chama orientação segura. É a partir da palavra de Deus. Quando os filhos chegam para os pais, meu pai, eu estou com esta questão. Minha mãe, eu estou com esse problema. Será que você, pai e mãe, pode dar para o seu filho uma orientação segura a partir da palavra de Deus? Será que você conhece a palavra de Deus, capaz de orientar toda a sua família a partir daquilo que sai da boca de Deus e que é promessa, bênção, cura e libertação para as nossas famílias? Não fique orientando os seus filhos na psicologia moderna, que está pior a cada dia. O governo, quanto ao assunto é família, é um zero atrás do outro. Nós seguimos a palavra de Deus. Dentro das nossas casas, dentro da nossa família, o esposo, a esposa e os filhos, eles não vivem para agradar o mundo. Nós vivemos para agradar a Deus. E nós precisamos conhecer o manual de instrução. Tem gente que não lê. Eu troquei meu celular, colega meu comprou o mesmo celular, passa um tempo, ele chegou e falou, olha, o meu, tanto de recurso, por que o senhor tem isso tudo e o meu não tem? Eu falei, você leu o manual? Eu não leio manual. Então leia o manual. O manual, ele te dá os detalhes. Quem não lê o manual, dirige uma Ferrari como se fosse Fusca. Nada contra Fusca. Quando eu estava com a Júlia, eu tinha um Fusquete verde. Nada contra Fusca. Mas uma Ferrari. Famílias estão dirigindo a família como Fusca, sendo que Deus te deu uma Ferrari. Mas você não leu o manual. O manual é a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina como ser família no mundo de ontem, no mundo de hoje, no mundo de amanhã. Porque Deus não muda e a palavra não passa. É preciso conhecer. E quando o seu filho chegar perto de você, meu filho, eu não sei o que você vai fazer, mas a palavra de Deus diz isso. Faça a sua escolha e assuma as suas consequências. Marque na sua Bíblia outro texto que eu acho basilar para a família. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Maravilhoso. Isso aqui já dava um acampamento para a família de final de semana. Cada versículo, uma pregação. Olha aqui. Quando a você é um pai falando para o filho. Quando a você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, a importância de ensinar Bíblia para as crianças, a importância de colocar as crianças na catequese, mas não delegar para a igreja a educação religiosa. Primeiro catequista da criança é pai e mãe, são os catequistas presentes de Deus. Desde criança você conhece que elas são capazes de torná-lo sábio. A palavra de Deus nos torna pessoas sábias para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura de Deus, ela é inspirada e é útil para ensinar, repreender e corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus esteja apto e preparado para toda boa obra. Você quer que a sua família realize boas obras?
Você quer que a sua família cresça em espiritualidade? Você quer que a sua família seja grande aos olhos de Deus? É preciso ter a Bíblia aberta na sua casa, porque toda escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, para que todo homem se torne apto para boas obras. Sem Jesus, eu não faço boas obras e nem realizo obras boas. Quando você lê ele dizer que ele é a figueira e nós somos os ramos, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então é preciso que na sua casa você conheça a palavra de Deus para dar uma orientação segura àqueles que te pedirem. Amém? E antes de ler a Bíblia, reze ao Espírito Santo. Tem gente que vai dizer: padre, eu não entendo a Bíblia. Isso não é desculpa mais. Temos TVs católicas, programas católicos, livros, CD, DVD. Hoje em dia está muito mais fácil. Você é um mundo que se descortina à sua frente. Leia a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. E se coloque na história. Se coloque na história. Eu, quando leio Bíblia, vou até partilhar com você, não sei se vai servir, mas eu não leio Bíblia como você lê. Todo mundo lê a Bíblia que está escrito lá. Eles estão... Quando nós lemos a Bíblia, me entenda bem, é alguém me contando o que Jesus fez. Não é assim? Naquele tempo, Jesus entrou na Galileia e viu um paralítico. E ele disse, não é assim que está na Bíblia? Eu não leio Bíblia assim. Eu leio Bíblia Jesus contando para mim. Eu transformo a pessoa da Bíblia. Eu leio assim: quando, naquele tempo, quando eu entrei na Galileia, eu vi um leproso e lhe disse. É como se Jesus me contasse o fato, e não alguém contando o que Jesus fez. Mais gostoso, mais próximo, mais nosso. E você até entra na história, né? Jesus subiu ao monte para orar, e enquanto orava, o seu rosto transfigurou. Eu não leio assim. Eu subi ao monte, e enquanto eu orava, o meu rosto se transfigurou. Apareceu do meu lado Moisés e Elias. E Pedro me disse: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E eu disse: você não sabe o que está falando, é mais nosso. O evangelho ele fica mais próximo. Faça essa experiência na sua casa. Comece a ler os textos como se Jesus estivesse contando para você. Você vai querer ler a Bíblia inteira numa noite. Você sente o Cristo perto. Você nota que não é alguém falando para alguém de alguém, mas é o alguém falando direto para mim. Faça isso na sua casa, uma experiência rica para você enriquecer a sua leitura da Bíblia. 4º ponto, disciplina. Repita. Qual é o primeiro ponto? Oração. O segundo, o diálogo a partir da palavra de Deus. 3º, orientação segura, tem que conhecer Bíblia. 4º, disciplina. Sem disciplina não se chega a lugar nenhum. Tem no nosso meio aqui algum universitário? Uma universitária, outra ali. Para você não me deixar mentir sozinho, minta comigo. Quando você está na escola 1º grau, 2º grau, os professores estão em cima. Fez dever? Cadê seu caderno? Cadê seu livro? Aí você faz faculdade. O professor entra, dá a matéria e sai. Quer estudar, estuda. Quer fazer trabalho, faz. Quer faltar de aula, falte. Quer quitar, não quer, vai para onde você quiser. Ele não tem o aluno na faculdade, ou ele é disciplinado e ele vai assimilar a matéria por um esforço pessoal, ou ele vai levar o curso todo com a barriga, porque não tem essa cobrança como tem na escola. Assim acontece na vida espiritual.
Deus não vai ficar atrás de você. Já rezou? Já leu Bíblia? Está dando orientação segura? Não, você sabe o que deve fazer. Você tem que se autodisciplinar para fazer aquilo que Deus quer e querer aquilo que Deus faz. Sem disciplina não se chega a lugar nenhum. E você que é pai e mãe, discipline os seus filhos. Eduque os seus filhos. O filho, ele não nasce bom e ele não nasce mal. Ele nasce aberto. Quem vai mostrar para ele o que é bom e o que é mal são os pais. Conheci 2 crianças. Uma criança foi brigar com a outra, uma deu soco, a outra falou assim: você tem sorte que o meu pai falou que eu não posso brigar na rua. O segundo foi o contrário. Meu pai já falou o contrário. Se eu apanhar na rua, eu chego em casa, eu apanho em casa. É melhor bater na rua. Os pais que ensinam. Filho, alguém te bateu? Desce o cacete. Filho, não brigue. Quando um não quer, 2 não. É educação. O primeiro pedaço é para a criança momenta ou é para o aniversariante? Os pais que ensinam. Você vai ficar batendo o pé, rolando no chão, gritando palavrão. A criança nasce assim, ela vai se tornando assim por uma educação que não disciplina. Os pais, tema de outra pregação, vou só citar, os pais formam ou deformam os seus filhos. Filho é argila na mão do oleiro, que são os pais. Os pais que vão moldar os filhos. Infelizmente, uma frase que muitos não gostam de escutar: os problemas dos filhos são filhos dos problemas dos pais. Filho problema é filho de pais problema. Filho na escola problemático, ele tem uma família problemática. Você já assistiu Super Nanny? Super Nanny está corrigindo as crianças? São os pais. O problema da criança está do jeito que está, são os pais. Ela está ensinando o pai a ser pai, a mãe a ser mãe, e a criança, ela será transformada. Meu filho, no início, o menino grita, fala palavrão, chuta canela, desliga a televisão, pula no sofá, tira a roupa, o menino parece que está possesso. Aí ela ensina umas técnicas. No final do programa, o menino está quietinho, brincando de bola, agradece. Por que ele mudou? Porque os pais mudaram. E olha como que a coisa é séria quando nós partimos para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 12 ao 14. Deus está falando para os pais: dedique a disciplina ao seu coração e seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a corrigir, ela não morrerá. Eduque a você mesmo e assim a livrará da sepultura. Amém? Vamos relembrar aqui. Israelitas no tempo do Egito. Qual é o sinal que a praga da destruição não atingiria a casa? O sangue no umbral. Hoje, qual é o sinal na sua casa que a praga da destruição não aniquilará a sua família? Qual é o primeiro? Oração. Segundo, diálogo. Terceiro, orientação segura. Quarto, disciplina. Se naquela época era o sangue no umbral, agora os sinais são esses. Família que reza. Família que tem uma orientação segura na palavra de Deus. Família que tem diálogo. Família que tem disciplina. As pragas não conseguem destruir. Elas estão firmadas na rocha. E finalizando, o quinto e último ponto, que eu larguei o filé para o final. Frequência à igreja e aos lugares de Deus. Frequência à igreja e os lugares de Deus. Quando Nossa Senhora e São José perdem o menino Jesus, onde é que eles o encontram? No templo. A nossa família precisa se encontrar no templo.
As nossas famílias precisam estar juntas na igreja. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria. Tem uns que falam, ai, mas que preguiça quando ouvi que me disseram, uma missa. Ai, mas que cansaço. Não, que alegria. Que alegria estar na casa de Deus. É na casa de Deus que minha família é família. É na casa de Deus que eu deixo coisas e é na casa de Deus que eu recebo coisas. Você já sabia disso? Quando você vai à missa, você deixa coisas e você recebe coisas. Quem não vai à igreja, está comparando a sua oração pessoal com o sacrifício da Santa Missa. Ah, eu não vou à igreja, eu rezo, ela é em casa mesmo. Será que a sua oração na sua casa é mais valiosa que uma assembleia reunida, o sacerdote consagrando, a palavra de Deus? Porque se for, é melhor fechar a igreja e todo mundo para sua casa, porque eu quero essa bênção. Se na sua casa tem coisa melhor do que a palavra de Deus partilhada e a Eucaristia, me fale que nós vamos também para a sua casa. Nada substitui a oração individual, mas também nada substitui a oração comunitária, que é a missa. E se os seus filhos não vão à missa, vá à missa você. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Ele vai ver você rezando e tudo de bom que você puder contar para ele, conte e diga, foi Deus. Deus age em mim, Deus age através de mim, Deus age apesar de mim, porque eu o busco na Eucaristia. Minha mãe fez isso com meu irmão. Quando meu irmão estava meio perdido e fazendo algumas coisas que não deviam, e ele vinha chorando, ele conversando com a minha mãe, então um relacionamento muito aberto, e minha mãe falava, meu filho, você está nesse sofrimento que você não segue a palavra. Eu tenho esse prazer, essa alegria, porque eu estou na igreja, eu conheço a palavra, você não conhece, então procura. Aí meu irmão começou a ler a Bíblia, meu irmão começou a ir à missa, porque ele viu na minha mãe um sinal de alguém que busca a Deus, alguém que está nos lugares que ela se abastece da força do alto. Preste atenção nesta parábola para a gente rezar um pouquinho. Havia um juiz que construiu uma casa bonita ao lado da matriz da cidade, uma igreja grande. E do lado dele havia um barracão, onde tinha um agricultor. Toda manhã, o agricultor levantava, pegava a sua enxadinha, atravessava a igreja. De tarde, lá vem ele com a enxadinha. Vocês acham que ele estava rezando? É porque ele tinha preguiça de circular a igreja para ir trabalhar. E dentro da igreja era um excelente atalho. Preguiçoso. Então ele passava dentro da igreja, nem ajoelhava, nem sinal da cruz. Ó, Santíssimo aqui, aí ele com a enxadinha, ó. Ia trabalhar de tarde. E o juiz na varanda. Passado alguns meses, ele foi acusado de um grande crime, um assassinato. Apareceu um corpo no milharal dele. Não havia álibi, não tinha ninguém que falasse a favor dele, ninguém viu. Ele foi preso como culpado em primeira instância. Ele era o primeiro suspeito, né? E prenderam o homem. Ele não tinha como se defender, não tinha nem como falar, ele não sabia como aquele corpo foi aparecer lá. No dia do julgamento, quando ele entra no tribunal, o juiz olha e fala, se eu soubesse que era esse aí, o problema é resolvido. Fica de pé, Joaquim. Chamava Joaquim, ficou de pé. Pois não, juiz, fica aqui na frente. Eu quero dar um testemunho sobre este homem. Eu não sei o que ele fez, mas esse homem é um homem de fé. Eu que não rezo muito, fique encantado com a oração dele. Eu estou na minha varanda, toda manhã ele acorda cedinho, pega a sua enxadinha e entra na igreja. Ele consagra o seu dia, ele louva a Deus, ele está agradecendo o dia que começa. E de tarde, mesmo cansado,
com a botinha suja de barro, com capim na roupa, eu vejo ele sair da igreja. Ele passou para agradecer a Deus o trabalho, louvando a Deus o dom da sua vida. Vou dizer uma coisa, um homem que reza tanto, não é possível que ele vai cometer um crime desse. Os jurados todos foram com o juiz e o declararam inocente. Na verdade, ele já era inocente, não havia como provar. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que eu faço é uma só. Este homem, só de passar na igreja, recebeu uma graça dessa. Imagina se ele rezasse. Imagina se ele adorasse a Deus. Meus irmãos, nós somos esse segundo homem. Nós que frequentamos a igreja, nós que oramos, nós que clamamos, nós que queremos fazer a diferença para a nossa família. Zele pela sua casa. Deus está te dando de bandeja o que você deve fazer. Família antiga, pintar um umbral de sangue. As nossas famílias, oração, diálogo, orientação segura. Qual que é o quarto? Disciplina. E o quinto? Frequência à igreja. Seguindo esses 5 pontos, a nossa família não será destruída. São pontos práticos. Não é para você ouvir, anotar e esquecer. É para você viver e santificar a tua casa. Amém? Vamos ficar de pé. Meus irmãos, Deus ama a família. E Deus quer que a sua família seja muito feliz. Estava vindo aqui para a Canção Nova e lembrei deste palhacinho. Que bonitinho. Ele tem um corpinho assim de cachorrinho, mas é um palhacinho, né? Esse palhacinho é um presente que eu tenho e que eu guardo lá nas minhas coisas, uso nas minhas palestras. Eu estou em Divinópolis. Eu estava em Cajuru. Tinha uma moça em Cajuru que sofria problemas na família, problemas com ela mesma, depressão, síndrome do pânico. E eu comecei a conversar com ela. Eu comecei a mostrar para ela o poder que existe na palavra de Deus. Ela começou a ir na igreja, ela começou a se confessar, ela começou a ler a palavra de Deus. E na minha última missa em Cajuru, a gente fala a missa do pranto, né? Que chora à vontade. Eu despedindo lá de Cajuru para ir para Divinópolis, ela chegou perto de mim, me deu uma caixinha, falou assim: padre, eu não tenho dinheiro para te dar esses presentes caros aí que o pessoal tem dado, mas eu estou fazendo uma coisa para o senhor sempre lembrar de mim. A hora que eu abri, tinha esse palhacinho. Eu falei: cara, mas por que você está me dando um palhacinho? É para enfeitar a minha estante? Falou: não, porque com o Senhor eu aprendi a ser feliz em Cristo Jesus. Meus irmãos, a alegria da sua vida é que a sua família faça um palhacinho desse para você. E se você perguntar o motivo do palhacinho, que eles façam, que eles te digam: você me ensinou a ser feliz de verdade. Você me ensinou a proteger a minha família. Você me ensinou a sorrir com o coração. É isso que Deus deseja. E se você não sabe, eu não posso dar esse palhacinho para você. Mas eu estava rezando e Deus mandou te falar que se Deus pudesse, Ele ia dar um palhacinho desse para a sua família. Porque você tem feito a diferença na sua casa. Você tem feito a sua família mais feliz. Amém? Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nós possamos voltar para a nossa casa com este ideal. Eu tenho que fazer a minha família mais feliz. Família feliz é família de Deus. Família que reza, que dialoga, que tem orientação, que tem disciplina, que vai à igreja. É esta família que não será destruída pela praga da destruição. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E você que nos acompanha na sua casa, chame a sua família, fique de pé aí onde você está, no seu sofá, no seu local de trabalho, e receba esta bênção. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o vosso olhar sobre nós que aqui estamos, nós que somos as tuas famílias, Senhor. No Antigo Testamento,
O sinal das famílias de Deus era o sangue no umbral da porta. Hoje, não precisamos mais marcar exteriormente a nossa família, mas é coisa de coração. Oração, diálogo, disciplina, orientação segura, frequência à igreja. Proteja, Senhor, a nossa família de todas as pragas modernas. Afasta da nossa casa todo pecado, perigo, doença, tentação, toda inveja e mal-olhado, toda contaminação, todo adultério, mentira, traição. Nós te consagramos a nossa família. Eu quero ser instrumento de alegria dentro da minha casa. Dá-me, Senhor, sorrir com os olhos, sorrir com o coração, para que eu possa fazer a diferença e salvar a minha família. Através da minha vida, eu quero que se cumpra a tua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Eu creio, Senhor, salva-me e juntamente comigo, salva a minha família, para a honra e glória do teu nome. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Repita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Aplaudamos a Jesus. Bem bonito. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.